Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luas e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos continuar nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas, vamos voltar a TOS, a série clássica, e vamos falar de mais outro episódio muito icônico, o 23º episódio da primeira temporada, tá? Sempre lembrando que eu estou fazendo a numeração aqui do Netflix, tá? De episódios, tá? Intitulado Semente do Espaço, né? É o episódio do Khan, é o episódio do Ricardo Montalbán, gente. Esse é icônico, né? Esse é muito icônico, né? Ele foi inclusive, né, usado, né, para ser para você fazer o segundo longa-metragem, né, da tripulação da série clássica, né, Jornada nas Estrelas, a Ira de Khan, né? E ele traz uma ideia muito interessante, né? Uma ideia que tem um cheiro de distopia numa série que era utópica, né? Que é trabalhar a questão das guerras eugênicas na década de 90, né? Onde seres melhorados geneticamente, né, se tornariam, né, ditadores de mais de 40 países, eles entrariam em guerra entre eles, né? Dando aí uma forma bem distópica de mundo, né? Antes de você ter esse mundo utópico, né, de Jornada nas Estrelas, né? Muito interessante esse tema das guerras eugênicas. Por quê? Porque a coisa da espécie melhorada geneticamente já antecipa, né, pelo menos a gente vê, né, muitas décadas antes, né, da ovelha Dolly, coisa e tal, né, você já vê uma discussão de ética na genética aí no caso, né, de você criar espécies melhoradas, coisa e tal, essa coisa toda. E essas espécies melhoradas também, né, implicariam, né, na ideia de raças superiores, né, raças entre aspas, né, superiores, né. Isso numa época, né, a gente está falando de uma série produzida na década de 60, né, uma série que tinha pouco mais de 20 anos de terminada a Segunda Guerra Mundial, né, e de todas aquelas visões racistas, né, e nazistas, né, de superioridade racial, né, que a gente viu na Alemanha nazista acontecendo, né. Então você está vendo aí que está se trabalhando várias questões aí no caso, né? E muito interessante também é você ver também no episódio, né, que apesar do Khan ser o antagonista, ser o oponente da Enterprise, né, ele, por ser um grande conquistador, ele foi o grande conquistador da Ásia, ele governou 1/4 do planeta na década de 90, né, de Jornada nas Estrelas, né? Ele era visto com admiração, né, pelo Kirk, pelo Scott, né, pelo McCoy, né, o que provocou uma estranheza desgraçada no Spock, né, Spock estranhando enormemente aquilo ali, né, e o Kirk falava que, né, nós temos realmente essa coisa de gostar de bárbaros mesmo, de conquistadores, coisa e tal, né, é uma coisa dos humanos, né? O Spock falou que era uma coisa ilógica, o Kirk falando que era totalmente, né? Agora, essa coisa de você pensar em grandes líderes, grandes conquistadores na história, grandes personagens na história, nos remete também a uma historiografia muito do século XIX, né? Onde a verdade, acreditava-se, né, os historiadores na época acreditavam-se que a verdade estava toda contida, né, dentro de documentos oficiais, quando na verdade os documentos oficiais só mostravam a visão de mundo dos governos, né, que forjaram aqueles documentos, né? Você, por exemplo, se você está aqui no Brasil Império na segunda metade do século XIX, os documentos oficiais do Brasil Império vão dizer que a escravidão era uma coisa boa, quando a gente sabe que a escravidão, né, é uma coisa horrível, né, no caso, né? Mas é interessante a gente ver, né? Por quê? Porque essa historiografia do século XIX, então, ela meio que endeusava, né, os seus líderes, né? Era a historiografia dos grandes personagens como grandes heróis, né? Essa coisa que a gente às vezes aprende de uma forma torta na escola, a nossa geração mais antiga aprendeu, né, de que o Dom Pedro I era um grande herói que libertou o Brasil, né? Quer dizer, então a gente vê também um cheiro disso, né, nesse episódio, né, de Jornada nas Estrelas, né? Agora, a série, o episódio, ele tem alguns problemas, né? O problema principal, né, que mais me incomodou, né, eu sou até suspeito para falar disso, né, eu como historiador sou suspeito para falar disso, né, é que a personagem McGivers, né, que se apaixona pelo Khan, né, que era uma tripulante da nave, ela era uma historiadora, né, e o Kirk falou, finalmente, né,
historiadora ela pode fazer alguma coisa, como se ela não tivesse mais nada para fazer aqui, ali na nave, como se o ofício de historiador, né, fosse uma coisa completamente inútil, fosse uma coisa completamente supérflua, né. Inclusive os aposentos dela eram cheios de esculturas, né, ela tinha tempo para fazer pinturas de grandes líderes, novamente a historiografia do século XIX, né. Então a forma como o ofício de historiador, né, foi tratado no episódio foi de uma forma muito estranha, né? Muito, vamos dizer assim, caricata, muito desrespeitosa, inclusive. Isso numa série que, por incrível que pareça, depois vai fazer ótimos episódios, né? Que vão trabalhar temas históricos com uma certa profundidade, que vai dar um valor, né? Para a forma de conhecimento da história, né? Então, no início do episódio, você vê o Kirk não sabia nem o nome da tenente, ele não sabia nem, que ela, nem direito como é que ela era, coisa e tal, né? E a tenente também, ela cai de amores, né, pelo Khan também, né? Ela acaba nem tendo um comportamento muito profissional, porque ela fica com aquela apaixonite bobinha, adolescente, né? E o Kirk repreende ela, então quer dizer... E tudo isso, entendeu, com um historiador. Então ficou um negócio, ficou feio, né? Não ficou de bom tom, entendeu? Essa forma, né? Como essa personagem ela foi trabalhada no episódio e ainda mais, né? A profissão, né? Que ela trabalhava. E depois ficou claro, né? Eu acho que ficou um pouco claro no episódio também que a profissão de historiador era importante aí, né? Porque eles precisaram, né, recompor esse passado das guerras eugênicas, eles precisaram fazer uma pesquisa histórica para entender quem era o Khan Noonien Singh, né, que eles não sabiam, porque o Khan não falava, né, o Khan só ficava com aquelas atitudes autoritárias para cima de todo mundo, né? E o Khan não falava o passado deles. Por que a Botany Bay, entendeu? Ela saiu durante as guerras eugênicas, na hora que o pau estava cantando, que a guerra estava cantando ali, no caso, né? E aí o que acontece? O pessoal da nave teve que fazer essa pesquisa histórica para entender quem era o Khan, para saber quem estava ali junto com eles, né, no caso, né? Então, se num primeiro momento eles acabam, como é que a gente fala, desvirtuando, né, a história, né, o ofício da história, de historiador, coisa e tal, depois eles fazem, né, são obrigados a fazer essa pesquisa. Agora, veja bem, quem é que devia fornecer esses dados? A MacGyver. E ela não fez a pesquisa, não foi ela que descobriu que era o Khan Noonien Singh, ela não descobriu nada disso. Entendeu? Então, quer dizer, é um episódio que tratou um pouco esquisita, né, a coisa do ofício do historiador, né? Então isso é um problema. Agora, o segundo problema do episódio qual foi? Novamente, né, a questão do machismo, né, que a gente vê aí na década de 60, nesses episódios de Jornada nas Estrelas, né, na década de 60, né? E esse machismo ele foi visto de duas formas. A primeira forma, eu acho que foi até uma forma positiva. Por quê? Porque mostrou, né, que o Khan era um cara altamente carismático, altamente arrogante, né? Ele era conquistador em todos os sentidos, até no sentido de conquistar uma mulher, ele conquistou a MacGyver, né? Mas ele não só conquistou a MacGyver, né, fazendo ela ficar apaixonada com ele, mas ele também usou do expediente da violência, né? Então, quer dizer, mostrou mesmo que a coisa do machismo, entendeu? Tem uma violência ali bem explícita contra a mulher, né? Isso ficou bem claro no episódio, né? A gente vai ter uma passagem também depois que um dos homens do Khan, né, que era Joaquim, né? Joaquim que a gente vai ver em Jornada nas Estrelas 2, interpretado por um outro personagem, mas o personagem por um outro ator, perdão, mas o personagem Joaquim vai estar em Jornada nas Estrelas 2 também. E Joaquim, né, na hora que ele obriga, né, a Uhura, né, a ligar lá a comunicação para mostrar o Kirk lá sendo sufocado, né, na câmara de descompressão, né, e ela se recusa a fazer isso, né, e o Joaquim começa a dar uns tabefes, né, na Uhura, né, começa a bater com bastante violência na Uhura, né. Mais uma vez a gente está vendo, né, essa questão, né, do machismo aí, né, associada à violência contra a mulher, né. Isso no episódio da década de 60, onde a coisa não era muito bem falada, né, que a mulher era muito vista como um objeto na época, né. A gente pode até lembrar, né, como a Ordenança Sarrend foi tratada nos primeiros episódios dessa primeira temporada, né. Então, quer dizer, ficou bem claro, né, essa parte mais virulenta, essa parte mais venal
do machismo, né? E foi uma coisa que foi exibida, né, na televisão, tá? E é aquela coisa, né? Dentro de várias casas ali, entendeu? Nos Estados Unidos da década de 60, poderia estar acontecendo essa situação, né? De você ter casais onde a mulher estava sendo tratada de forma agressiva, de forma violenta pelos maridos, né? Então, de repente, é um episódio que está meio que denunciando isso, né? Indiretamente. Agora, o segundo aspecto do machismo foi o seguinte, ele está indo em cima da personagem da MacGyver, né? Porque a MacGyver, né? Ela se apaixona pelo Khan, né? O Khan a conquista, né? Não só, né, lançando o charme dele, mas também usando o expediente da violência, tá? E ele convence ela, né, a trair o Capitão Kirk, né? O grande detalhe foi o seguinte, né? A MacGyver ali, ela não deveria, entendeu, ter traído o Kirk, né? A partir do momento em que o Khan começa, entendeu, a coagir ela usando a violência. Aí ela vai falar, não, ela deveria ter falado, não, peraí, meu amigo, assim também não, entendeu? É claro que a MacGyver, né, depois, né, ela vai salvar o Capitão Kirk da câmara de descompressão, ela vai se redimir um pouco aí nessa história. Mas, na verdade, ela ainda, entendeu, seguiu o Khan, e ela só, entendeu, parou de seguir o Khan quando ela viu, entendeu, a Uhura novamente sendo agredida fisicamente, ela viu também que aquela violência tinha sido usada contra ela, né? Mas eu acho particularmente que a MacGyver já deveria ter se voltado contra o Khan. Quando o Khan foi violento com ela deveria continuar a estar ali fingindo que estava do lado do Khan, entendeu? Usando, né, a sua, vamos dizer assim, o seu empoderamento feminino ali para poder, vamos dizer assim, seduzir o cara e enganar o cara, entendeu? Ela poderia ter feito isso, né? E ficar fazendo um jogo duplo ali, fingindo que estava com o Khan e passando todas as informações pro Kirk, fazer um esquema desse jeito aí, do que ela somente depois, né? Se voltar contra o Khan só lá na frente, quando a Uhura já estava sendo agredida fisicamente, entendeu? Então eu acho que esse problema aí da MacGyver já foi complicado. Primeiro, porque ela já foi considerada uma historiadora inútil. Segundo, ela já foi uma mulher adulta, né, se comportando como uma apaixonada bobinha adolescente, entendeu? Que não honrava seus compromissos profissionais, apesar de dizer que tinha interesse profissional pelo Khan também, entendeu? E aí, nessa terceira situação, ela é tratada com violência pelo Khan e ela já não trai o Khan ali logo de cara, entendeu? Ela já não trai o Khan ali logo de cara quando ele é violento com ela. Entendeu? Ela poderia ter traído o Khan ali também, entendeu? Então esse episódio, né, ele mostra essas situações, sabe, que a gente poderia, gente com os olhos de hoje, né, olhando esse episódio que já tem praticamente 50 anos de idade, ou até mais, né, e a gente vê, né, essas questões do machismo aí, né, aflorando de novo, né, mas com o detalhe de que ele foi denunciado como, o machismo ele foi denunciado nesse episódio como uma coisa bem violenta, né, então é interessante, né, da gente ver isso também. E de falar, né, só para terminar rapidamente, da atuação do Ricardo Montalban. Ricardo Montalban, né, canastrão toda a vida ali, né, mas o grande detalhe, o cara foi canastrão, né, no episódio, tá? Mas ele tem um carisma tão grande, né, que ele conseguiu passar com bastante maestria, entendeu? A arrogância, né, e o carisma desse personagem, desse conquistador aí, desse cara melhorado geneticamente, que se considera melhor do que os outros, ele conseguiu passar isso com muita perfeição, né? O Ricardo Montalban, a gente pode dizer que ele ressuscitou um pouco aquela coisa do Latin Lover, né? Que a gente via muito com o Ramon Navarro na década de 20, com o Rodolfo Valentino também. Ele traz um pouco essa coisa do Latin Lover, né? Ele começa a carreira dele em Hollywood ali em 1947, ou seja, depois da política da boa vizinhança, quando os Estados Unidos se aproximam da América Latina, a gente tem aqueles famosos filmes da Carmen Miranda, né, exaltando o Brasil, coisa e tal, que a Carmen Miranda inclusive fazia par romântico com César Romero, que depois vai ser o Coringa do Batman do Adam West, né? Então o Ricardo Montalban, ele tá meio que ali na rebarba dessa política da boa vizinhança, né? Tem um filme que ele faz lá, ele é mexicano, né? Nascido no México, né? Na cidade do México, né? Ele faz um filme que ele tá vestido de mexicano com uma roupa toda verde, com um sombreiro, ele fica dançando, coisa e tal, entendeu? Então, quer dizer, ele é lembrado por causa disso, né? E, obviamente, né, depois ele vai fazer o Khan, ele vai fazer muitas outras coisas também no cinema americano, tá? Ele não era só ator de
coisa para TV não, ele era ator de cinema também, tá? Todo mundo vai se lembrar, né? Todo mundo não, a galera um pouco mais antiga, né? Vai se lembrar do Sr. Herc da Ilha da Fantasia, ele lá com o tatu, né? Tem até uma história interessante, né? Porque ele foi chamado para fazer o Khan, né? No filme 2, né? Na Ilha de Khan, na época que ele estava fazendo o Sr. Herc, né? E aí ele aceitou, e quando ele estava lendo as falas do Khan, ele fazia as falas do Khan em casa como se fosse o Sr. Herc da Ilha da Fantasia, né? E aí ele viu que não tinha nada a ver, né? Ele falou, pô, peraí, esse personagem não é assim, né? Aí ele teve que rever o Semente do Espaço, né? Pra pegar o jeitão, né? Do Khan de novo, né? E é muito legal, né? Você vê o Semente do Espaço, depois você vê o Jornada nas Estrelas 2, você vê que tem um contínuo ali, tem uma continuidade do trabalho, né, de interpretação no Semente do Espaço, né. Então, apesar da coisa ser, como a gente pode falar, teve um overacting ali, né, que ele é meio canastrão, ele meio que carrega nas tintas na interpretação, perdão, você vê que ainda assim, né, é um trabalho que teve, né, uma certa continuidade que o Khan que a gente vê em Jornada nas Estrelas 2 se assemelha demais ao Khan da Semente do Espaço. Tá certo, gente? Então, vale a pena rever esse episódio, obviamente. Sempre vale a pena rever esse episódio, tá? Vou ficando por aqui desejando vida longa e próspera, tá? Semente do Espaço vai estar lá na Batata Espacial também. E não deixem de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no Diário do Capitão, que essa ajuda de vocês sempre é muito legal pra gente. Tá certo? Um abração, fui e até a próxima.